Olá, eu sou o professor José de Assis. Esta é a quarta aula de uma série especial de videoaulas onde, passo a passo, nós estamos construindo um sistema para controle de uma assistência técnica. Ou seja, um sistema que controle aí ordem de serviço. Neste caso, existe a necessidade de cadastro de cliente, emissão de ordem de serviço e um relatório aí de todos os serviços prestados. Tem aqui algumas restrições que o cliente ele pediu. Uma delas é não poder existir nenhum equipamento sem um cliente vinculado. Não pode ter lá um notebook se não tiver um cliente, um dono daquele notebook. E também o sistema, ao gerar a ordem de serviço, ele automaticamente precisa gerar aí data e hora. Essas duas restrições elas são feitas agora no banco de dados. Vamos ver aonde a gente parou na aula passada. Na aula passada, eu criei aqui a tabela de usuários e a tabela de clientes. Nesse momento, nós vamos gerar a tabela ordem de serviço, que é a tabela mais importante que existe, e eu tenho que criar esta tabela pensando nessas duas restrições aqui. Não pode existir nenhuma OS sem cliente vinculado. Isso aqui é um relacionamento de tabelas. Ou seja, a tabela cliente ela vai se relacionar com a tabela ordem de serviço. Existem três tipos de relacionamento. Um relacionamento de um para um relacionamento de um para muitos e um relacionamento de muitos para muitos. Neste caso, usando o bom senso, usando o raciocínio lógico, um cliente ele pode trazer vários equipamentos. Então, a tabela cliente é a tabela OS muitos. É um relacionamento de um para muitos. Então, vamos criar aqui esta tabela. Create table tb os. Ponto e vírgula. Eu vou chamar aqui a chave primária de OS, tipo de dados inteiro. Vamos colocar primary key e auto incremente, vírgula. Ou seja, ele vai gerar automaticamente a ordem de serviço. Mais uma vez, voltando aqui para os slides, o sistema deverá gerar automaticamente data e hora na emissão da OS. Isso aqui é muito importante para o cliente. Eu vou criar aqui um campo chamado data OS. Este campo aqui, ele vai ser um campo especial. Eu vou falar para o próprio MySQL, quando tiver um insert aí dentro, ele gerar aí dentro do banco de dados a data e a hora. Para fazer isso, a gente usa o timestamp. Timestamp default current underline time stamp, vírgula. Esta linha de comando aqui, timestamp default current timestamp, ela automaticamente, quando eu faço um insert, ele puxa a data e a hora do servidor e insere no campo da tabela que eu criei aqui chamado data OS. Bacana, já resolvi aqui essa questão do sistema gerar automaticamente data e hora na emissão da ordem de serviço. Vamos lá, mais campos aqui. Vamos colocar aqui equipamento. Varchar. Vamos colocar 150, vírgula. Nesse caso aqui eu vou querer not null. Não preciso me preocupar com isso, com data OS, nem com OS, porque automaticamente ele vai gerar esses campos para mim. Então nunca vai ser nulo esses campos. Defeito. Varchar
Vou colocar aqui 150. Também é um campo que eu quero que seja obrigatório o preenchimento. Serviço, o serviço que vai ser realizado. Pode ser que o cliente não aprove o orçamento, não aprove a ordem de serviço, a gente vai deixar esse campo aqui como não obrigatório. Serviço, varchar 150. A mesma coisa para o técnico, é sempre bom a gente, na ordem de serviço, vincular quem é o técnico que executou aquele serviço. Valor. Bom, aqui eu vou usar um tipo de dados diferente. Para o campo valor, eu vou usar aqui decimal. E também eu já vou usar o próprio MySQL para formatar o resultado. 10 dígitos com 2 casas decimais depois da vírgula. Desta forma que eu coloquei aqui, 10,2, o resultado vai ter 2 casas decimais depois da vírgula. Já fazendo aí o arredondamento. Muito bem. ID cli int not null. Bom, vamos entender esta linha aqui agora. ID cli int not null. Não pode existir nenhum OS sem cliente vinculado. O relacionamento aqui entre as duas tabelas, tabela clientes e a tabela ordem de serviço. Neste caso é o relacionamento de 1 para muitos. O 1 da tabela clientes vai ser a chave primária da tabela clientes. E este campo aqui vai ser a chave estrangeira. Ou seja, aqui eu vou saber quem é o cliente. Eu não preciso cadastrar o cliente de novo. Eu já tenho uma tabela que eu cadastrei o cliente. Já imaginou? Você vai levar o seu equipamento para conserto. Aí você faz o seu cadastro. Aí o atendente lá, ele cadastra o seu equipamento e fala, preciso de novo do seu nome, seu telefone, fazer 2 vezes o seu cadastro. Não há necessidade. A gente puxa essas informações nesse campo aqui, ó, que vai ser o campo responsável por unir as duas tabelas. A gente chama aqui de chave estrangeira. E agora, a linha que eu vou escrever vai construir este relacionamento. Então, a gente fala assim, ó, foreign key, ou seja, chave estrangeira. Aqui, neste caso, é o ID cli. Outra observação, aqui tem que ser o mesmo tipo de dados da tabela clientes. Você pode colocar outro nome se você quiser. Eu recomendo usar o mesmo nome. Fica mais fácil o entendimento. E a referência, referências, é a tabela clientes. E a chave primária, que também é ID cli. Ok. Temos aqui, então, a construção da tabela OS. Aqui, automaticamente gerando data e hora. E aqui, se relacionando com a tabela clientes. Ou seja, esta linha aqui, ela vai impedir que haja um equipamento sem um cliente vinculado. O relacionamento, além disso, ele também serve para a gente poder aí obter os dados de 2 tabelas. Eu vou fazer um exemplo daqui a pouquinho. Vamos executar esse comando aqui. Um erro aqui. Aquilo que eu expliquei na aula passada, sempre que houver um erro, vamos tentar analisar o problema. Vamos ver qual que é o problema aqui, ó. Não selecionei nenhuma database. Ah, tá. Olha só. Como eu disse nas aulas passadas, esse daqui é um sistema gerenciador de banco de dados. Eu posso ter aqui vários bancos de dados. Ele está falando para mim aqui dizer qual que é o banco de dados que eu vou criar esse comando aqui, que eu vou criar essa tabela. Eu tenho alguns outros bancos aqui, que já vem junto com a ferramenta Champ,
tem, por exemplo, aí o phpMyAdmin. Aqui, ó, o banco de dados phpMyAdmin. Então, eu preciso falar que eu quero usar o dbInfoX. O comando que faz isso, vamos digitar ele aqui em cima antes do comando de criar a tabela, é o use dbInfoX. Ponto e vírgula. Vamos executar aqui. Perfeito. Agora, novamente, seleciona aqui o bloco de comandos e comando executado com sucesso. Bacana. Vamos atualizar aqui. Temos aqui agora a tabela cliente com os seus campos. Temos aqui agora a tabela ordem de serviço com os seus campos. E temos aqui a tabela usuários com os seus campos. Vamos descrever a tabela aqui. TBOS. Vamos analisar isso aqui com calma. Vamos lá. Aqui os campos da tabela. Tipo de dados. Aqui os campos obrigatórios. Chaves primárias. E estrangeira. Mul, de multi. Um para muitos. Muito bem. Aqui, defull, ou seja, ele vai obter este dado aqui do servidor. E aqui um recurso extra, autoincremente. Perfeito. Vamos inserir então aqui um registro. Insert na tabela TBOS. Vamos colocar aqui os campos. No caso aqui eu quero equipamento, vírgula, defeito, vírgula, serviço, vírgula, técnico, vírgula, valor, vírgula. Ó, de propósito, eu não vou colocar aqui o campo IDCLI. Vou gerar um erro aqui para a gente verificar se está funcionando aí o relacionamento. Ou seja, eu trouxe um equipamento, eu quero gerar uma ordem de serviço. Aqui a gente omitiu o campo OS e data OS, porque automaticamente ele vai puxar esses dados do próprio servidor aí. Ele vai gerar automaticamente esses dados. Mas eu omiti aqui este campo IDCLI. Ó, valores. Ou melhor ainda, vou colocar aqui IDCLI sim, vírgula, IDCLI. Porém, deixa eu dar um select aqui em cima. Quais são os clientes que eu tenho? Eu já tenho alguns dados cadastrados aqui da aula passada. Eu tenho um cliente aqui, ó, Linus Torvalds. Vamos prestar bastante atenção. O ID deste cliente é 1. É por esse ID aqui que a gente faz aí o relacionamento. O 1 pertence a esse cliente aqui, ó. Perfeito. Então, eu vou inserir valores aqui. Quais são os valores que eu vou inserir? Vou inserir aqui um notebook. Defeito. Não liga. Serviço. Troca da fonte. Técnico. Zé. O valor do serviço. Aqui um dado bem importante, ó. O tipo de dados aqui é decimal, número real, ou seja, número que tem casas decimais depois da vírgula. O vírgula a gente usa aqui para separar os campos. Então, se for um número quebrado, eu não posso usar vírgula aqui. Vamos supor que deu R$ 87,50. Então, neste caso aqui, eu coloco o ponto, 87,50.
E agora o ID do cliente. Eu sei que eu já tenho um cliente lá, que é o cliente Linus Torvalds, ele é o cliente número 1. Mas eu vou falar que o cliente aqui é o 2, que é um cliente que não existe. Vamos inserir este... Na verdade, o termo inserir agora se refere a gerar a ordem de serviço. Vamos fazer esse insert aqui, ó, e observar o erro. Vamos lá. Aqui embaixo, ó. Não foi possível inserir devido aqui, ó, a constraint foreign key. Olha que legal. Aqui embaixo ele me fala que houve aí um problema. Eu não consigo inserir um equipamento, eu não consigo gerar uma ordem de serviço se não tiver um cliente cadastrado. E não existe o cliente número 2. Ou eu cadastro esse cliente, ou eu coloco aqui cliente número 1, que eu sei que já tem. Só mudei aqui para o cliente número 1. Este campo aqui se refere a este campo aqui se refere a não liga, este campo aqui, serviço, se refere à troca da fonte, técnico se refere a Zé, valor se refere a 87,50 e aqui o ID do cliente 1, se refere a esse 1 aqui. Esse 1, na verdade, é o cliente que tem cadastrado o Linus Torvalds. Vamos selecionar agora, executar. Perfeito, ele deu aqui na saída o OK. Ele conseguiu aqui gerar a ordem de serviço. Vamos verificar esse insert aí. Select asterístico from TB OS. Vamos executar. Aqui, ó. Ordem de serviço número 2. Por que ele não gerou aqui com o número 1? Eu tentei executar um insert. O auto-incremento, ele digamos que reservou aquele número 1. Normalmente o banco de dados, quando você usa o auto-incremente e você apaga um registro ou você tenta fazer um registro errado, por questões de segurança e futuras auditorias, ele não permite você usar novamente aquele número lá, o número 1. Mas vamos lá, ele gerou aqui uma ordem de serviço. Olha que bacana aqui, ó, data da ordem de serviço. Da onde ele puxou isso? Dessa função aqui. Timestamp default current timestamp. Equipamento notebook, não liga, troca da fonte, o técnico responsável, o valor e quem é o cliente. Bacana. Então, este é um dos objetivos do relacionamento de tabelas, é você impedir que exista aí uma ordem de serviço sem um cliente aí vinculado. Então aqui eu resolvi esse problema. Resolvemos também esse problema aqui, gerando automaticamente data e hora na emissão da ordem de serviço. Só falta aqui, para a gente dar continuidade indo para o Java. Só falta agora, vamos voltar aqui um slide, a gente criar aqui, ó, essas são as principais funcionalidades do sistema. Cadastro de cliente, emissão de ordem de serviço. Só falta aqui a gente ter aí um relatório de serviços. No relatório você vai ter lá quem é o cliente, quem é o equipamento, qual o valor, e ele vai totalizar isso tudo. Também isso tem a ver com banco de dados. É uma instrução especial chamada InnerJoin que eu quero demonstrar aqui. Então, vamos comentar aqui. O código abaixo traz informações de duas tabelas. Olha que legal, o relacionamento permite, além da gente preservar a integridade dos dados, ele permite que você traga informações de duas tabelas. Então, vamos fazer esse código aqui. Select, na verdade é um select. Aqui é um select bem especial. Eu vou criar aqui uma variável chamada O. Vou criar uma variável.
ponto, e aqui eu vou falar quais são os campos desta variável. OS, vírgula, equipamento, vírgula. Vamos colocar aqui defeito. Eu posso escolher o que eu quiser na tabela, vírgula. Vamos colocar o serviço também. Vamos colocar o serviço que foi realizado, vírgula, e o valor. Então, crio aqui, na verdade o comando não acabou, crio aqui uma variável, no meu caso eu chamei de O, o ponto se refere à tabela OS, o vírgula aqui separa quem são os campos, um outro vírgula aqui, e aqui a gente coloca assim, ó, C, ponto. Esse C é outra variável que vai representar aí a tabela de clientes. Então, da tabela de clientes, eu vou querer aí o nome do cliente, vírgula, eu vou querer também o fone do cliente. Bacana. Então, selecione da tabela O, que representa a ordem de serviço, o número da OS, o equipamento, o defeito, qual foi o conserto e o valor. E da tabela cliente, representado aqui pela letra C, nome do cliente, fone do cliente. Aqui você pode, O e C, escolher qualquer nome que você quiser. Então, selecione da onde? From TBOS as O. Para ele saber aqui que tem que vincular aqui a variável O. Aqui o comando inner, espaço join, inner join. Ou seja, junte isso tudo aí com a tabela clientes, que está representada aqui pela variável C. O critério desta... O critério desta união, então a gente coloca aqui on, de onde, né? Abre parênteses, o.id do cliente, ou seja, a chave estrangeira da tabela OS seja igual à chave primária da tabela cliente, c.id cliente. Este é o critério. E, finalmente, aqui um ponto e vírgula. Este é um select bem especial, onde a gente une aí o conteúdo de duas tabelas. Eu vou trazer essas informações mais essas informações. Vamos executar, fica mais fácil o entendimento visualizando o resultado. Aqui, ó. OS, número 2, equipamento, defeito, serviço, valor, nome do cliente e o telefone do cliente. Houve aqui a união de duas tabelas. Você pode aqui escolher os campos que você quer gerar aí o relatório. Então, esta é uma outra necessidade aqui do cliente. Vamos executar novamente esses slides da assistência técnica. X, o cliente ele quer um sistema para controle de ordem de serviço. Esse sistema precisa fazer cadastro de cliente, emissão de OS, relatório de serviços. E aqui as restrições. Tudo isso foi pensado na construção do banco de dados. Este é o primeiro passo, a gente pensar no banco de dados. Na próxima aula, eu vou ensinar a criar uma documentação automática usando aí o MySQL Workbench. E a gente finaliza essa etapa de banco de dados. Por hoje é só. Sucesso a todos!